Como é a rotina de quem produz ovos caipiras? Quais são as principais atividades que não podem faltar no dia a dia do avicultor? Esse é o tema do vídeo de hoje. Vamos olhar para os principais pontos que a gente deve executar, as tarefas do dia a dia para ter uma produção de qualidade. E se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E claro, para a gente começar a fazer essa discussão, toda vez vocês vão me ouvir falar que depende, quase tudo na avicultura depende das particularidades, depende de vários fatores. Então estabelecer uma rotina, vocês vão ver que eu vou colocar a hora aqui, vou dizer mais ou menos as horas das atividades, isso depende muito. Depende principalmente do grau de tecnologia adotada na granja, na produção. Se você faz mais manual, se você faz mais com tecnologia, tem granjas hoje em dia com automação que praticamente não tem mais funcionário, não tem mão de obra. É tudo feito de maneira automatizada. É claro que não é o nosso foco, o meu foco da escola sempre foi pequenas escalas e principalmente um trabalho mais manual, mas vai depender de graus de tecnologias diferentes. Só de você colocar um bebedouro tipo nipple ou um comedouro automatizado já vai mudar um pouquinho essa rotina. Outro ponto que a gente tem que entender é quem vai trabalhar. Se é o próprio produtor, o dono da granja, se é um colaborador, se é o caseiro. Então, qual é o funcionário? O funcionário vai todos os dias, ele é vizinho, e aí ele vai na granja para trabalhar e volta para a casa dele. Qual é o regime de contratação? Se esse colaborador ou esse caseiro tem mais funções no sítio, e aí vai depender também do número de aves que você vai alojar, é claro, essa rotina vai variar com relação a isso. Mas aqui a gente vai estabelecer as principais atividades. Vamos falar sobre rotina olhando para o que não deve faltar no manejo da fase adulta. Não dá para a gente trabalhar todas as fases. Vamos olhar para o manejo da fase adulta e presta bastante atenção no vídeo que eu vou trazer várias dicas bacanas. E depois no final eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários para mim alguma coisa que passou, que vocês acham super importante introduzir na rotina do avicultor que a gente não falou aqui hoje. E além dessas questões que a gente elencou, a rotina, as atividades, vai depender um pouquinho da logística, se você vai levar isso para um entreposto, se você tem o próprio entreposto, se você que vai trabalhar mora na propriedade ou vai ter que se deslocar da sua casa até a propriedade. Então tudo isso, as distâncias, onde está o seu consumidor, que hora você vai colocar esse ovo na mesa do seu consumidor. Então tudo isso vai depender um pouquinho também, vai alterar, é claro, essa rotina. Por isso vamos dar um foco aqui nas atividades que não podem faltar no manejo, na condução da atividade. E já vamos começar pelo período diurno. Qual é a primeira coisa que a gente deve fazer? E aqui eu já vou trazer uma dica muito bacana para vocês. Mas antes disso eu queria pedir para quem não é inscrito ainda no canal se inscrever. Aproveita e se inscreve, aperta aqui o sininho e ativa a notificação para você receber as notificações de vídeos novos. Toda segunda e quinta, 8 horas da noite, tem vídeo novo aqui da escola e é muito importante você se inscrever. Não custa nada, compartilha com os amigos. A gente está chegando a 100 mil inscritos e a nossa meta aí é bater 100 mil inscritos até o final do ano e eu conto com a ajuda de vocês. Agora voltando aqui para o nosso conteúdo, olhando então para o primeiro ponto, a primeira atividade a ser executada na granja, e aqui a dica que eu já queria trazer para vocês é jogar um milho, uma quirera de milho por cima da cama. Quando você entra no galpão, ou leva um sorgo, algum cereal, milho mesmo, sorgo, grãos, né? E joga esses grãos por cima da cama. Vai lá pulverizando um pouquinho, é claro que não vai jogar em excesso, mas você vai jogar um pouquinho esses grãos ali de milho, esses grãos de sorgo sobre a cama. E essa ação, ela tem dois motivos, tem duas funções principais. A primeira delas é revolver essa cama. Você vai dar esse trabalho para as galinhas. Quem vai fazer a função de virar essa cama, de ficar virando, mexendo a cama, que é um manejo obrigatório na criação, são as galinhas. Então quando você joga essa quirera de milho ali em cima da cama, ela vai buscar aquele milho, ela vai ciscar
e o ato de ela ciscar, ela já vai revolver a cama. E como a gente dá essa função para a galinha revirar a cama, diminui a mão de obra do avicultor, inclusive, porque esse é um manejo obrigatório e tem que ser realizado constantemente. E o segundo motivo que a gente faz isso é para dar uma desafogada na hora de fornecer a ração, que é a nossa segunda atividade do dia. Eu coloquei aqui o início às 7 horas da manhã, mas de novo, pensando nessa questão de colaborador, de caseiro, pensando até numa estrutura de mão de obra, quem vai pagar a mão de obra, muita gente que me acompanha está investindo no negócio e tem um colaborador, precisa estabelecer minimamente uma rotina por hora, e aqui é a oportunidade de a gente fazer isso. Então depois que jogou essa quirela de milho pela cama, para as galinhas revirarem, e aí a segunda função importante é para a gente desafogar os comedouros, ou seja, para eu fornecer a ração tranquila, como elas estão distraídas comendo o grão de milho espalhados pela cama, revirando a cama aí para a gente, eu vou fornecer a ração. Porque se a gente não faz isso, todas elas vêm em cima, vêm no pé, vêm no comedouro, vira uma doideira. Principalmente nessa primeira ração, no primeiro fornecimento do dia. Então eu jogo a quirela de milho, tiro a atenção delas para lá e vou fornecer a ração nos coxos. Na sequência, a gente faz uma primeira coleta de ovos. Vocês vão ver que eu vou propor aqui uma coleta constante de ovos, é muito importante. Sempre ter uma frequência boa de tirar os ovos do ninho. Vamos pensar que tem programa de luz na fase de postura, então provavelmente 7 horas da manhã já está aí com 2 horas, até mais em muitas regiões, de luz acesa. Então boa parte já fez a postura, já começou a produção de ovos, e se a galinha sobe em cima daquele ovo, leva sujidades da cama, suja o ovo, pode trincar, quebrar, então já faz uma primeira coleta. Enquanto elas estão comendo, distraídas agora comendo, a gente vai coletando os ovos. Bom, depois de coletados os ovos, a atividade importante do avicultor é de baixar as cortinas. Aqui de novo, vai depender de uma série de fatores, vai depender da região, do próprio dia, se está chovendo, se está muito frio, mas de maneira geral, numa condição normal, é a hora de baixar as cortinas e também fazer uma vistoria. É muito importante vistoriar as aves, olhar a galinha, olhar todas elas se possível, se não tem nenhuma apresentando um comportamento anormal, mais triste, mais amuada. Eu vou olhar a condição de cama, eu vou olhar se não houve nenhuma mortalidade, eu tenho que tirar a galinha morta, então já vou olhar se não houve nenhuma mortalidade à noite, nenhum estresse recorrente, alguma coisa que possa ter acontecido à noite, se elas estão tranquilas. Então eu vou fazer uma vistoria nas instalações de maneira geral, por dentro, vou olhar todas as condições, é muito importante, principalmente das aves, da cama, identificar se houve mortalidade. Tudo isso é bom colocar na rotina do colaborador, do avicultor, destinar um tempo para isso, para ele observar os excretas, olhar se não tem diarreia, se não tem nada de anormal nas excretas das aves, observar também água, se está tudo certo com o fornecimento de água, fazer uma leitura dos equipamentos disponíveis na granja. Todo mundo sabe como eu bato na tecla de ter lá controle de umidade, de temperatura. Então olhar como é que se comportou, está se comportando a umidade, a temperatura nesse dia, porque vai definir alguns manejos que vão ter que ser realizados ao longo do dia, se vai chover, fechar a cortina, enfim. Então a gente fazer esse monitoramento logo no período da manhã é importante. E aí fazer uma limpeza dos bebedouros. Aqui principalmente quem trabalha com bebedouros tipo pendulares, tem que lavar todo dia. Mas uma dica que eu dou aqui para vocês, mais um insight legal, não precisa tirar todo dia esses bebedouros e levar para o tanque e lavar com detergente, dá muito trabalho. A gente pode usar 2 baldes, um balde de água limpa e um balde de água clorada. Eu vou usar aí um desinfetante à base de cloro, algo nesse sentido, que eu possa jogar essa água clorada pelo bebedouro. Embaixo eu coloco o balde, jogo essa água clorada pelo bebedouro, faço uma limpeza ali com uma buchinha, com a água clorada, e depois eu despejo essa água aí no balde sujo, né? Teoricamente é um balde sujo, e um balde que eu vou jogar uma água mais limpa para limpar esse bebedouro. Então a rotina é de limpeza diária,
mas dá muito trabalho, é claro, tirar todos os dias e limpar com detergente. Então você pode adotar essa técnica mais simples de água clorada e limpar dentro do próprio galpão os bebedouros, despejar aquela sujeira, aquela água ali que você acabou de limpar, jogar uma água por cima limpa e tá tranquilo. Dá para tocar esse manejo diário. A gente vai ver depois lá no final do vídeo. Fica comigo até o final que eu vou trazer alguns manejos que são semanais. E aí vamos discutir um pouquinho essa melhor limpeza de bebedouros. Mas semanalmente, aí todos os dias dá para fazer nesse formato. Não precisa ficar tirando bebedouro. E o nipple é a mesma coisa. O nipple eu também recomendo utilizar aqueles com tacinha, para evitar que fique pingando água na cama quando a galinha vai beber. Só que a tacinha também acumula lá no fundo da tacinha a ração, porque a galinha às vezes vai beber na tacinha, ela gosta de beber na tacinha, e aí lá no fundo da tacinha pode ficar resíduo, né, de comida, de ração que ela consumiu e depois foi beber a água. Então é sempre bom passar diariamente fazendo uma limpeza desses nipples, dessas tacinhas, dando uma verificada se está tudo ok. Depois de higienizado os bebedouros, a gente vai para uma outra coleta de ovos. Mais uma vez, professor? Sim, porque a gente fez uma coleta aí 7 horas da manhã, 7 e pouco da manhã. Vamos fazer uma próxima coleta próximo das 10 horas da manhã, porque a maior parte da produção ela acontece nesse período. E é claro, mais uma vez, essa rotina ela está relacionada a um número de aves que você tenha que fazer, né? 1000 aves aí, toda vez essa coleta. Agora, você tem pouquíssimas aves, você vai pular uma das etapas, vai fazer a primeira coleta só agora, dependendo do número de aves. Você tem muitas aves, 2000, 3000 aves, aí tem que até aumentar esse número de coleta de ovos, mais colaboradores, enfim. Então vai depender muito do número de aves, da estrutura, de tudo que a gente falou lá no começo. Mas para a gente estabelecer aqui uma rotina, e a ideia aqui não é exatamente com exatidão o horário, mas sim as atividades e a frequência que tem que ser executada, e coletar ovos é importante ter uma frequência muito regular, sempre tá tirando. Então a gente recomenda ir lá para as 10 horas da manhã aqui na nossa rotininha diária, tirar os ovos mais uma vez, fazer uma próxima coleta. E aí a anotação. Então eu vou anotar até agora o número de ovos coletados, quantos ovos trincados, quantos ovos sujos. E essa é uma recomendação para você deixar para o seu colaborador, porque isso vai definir manejo. Se tem muito ovo trincado, vamos analisar se não é qualidade de ração, se não é casca. Então tudo isso, todas as anotações são extremamente importantes para as tomadas de decisão. Não é anotar por anotar, é anotar para fazer a correção e ter um sistema cada vez mais eficiente. Então é anotar o número de ovos coletados nesse período, quais ovos estão aptos já para venda, se tem muito ovo sujo, se tem ovo trincado, se tem ovo no chão, se o ovo está na cama ao invés do ninho. Então tudo isso são fontes de informações riquíssimas para as tomadas de decisões. E depois a gente faz a soltura dessas aves na área de pasto. Eu recomendo abrir a portinhola e a portinha para a saída na área externa a partir das 10, 10 e meia da manhã, porque boa parte das galinhas das aves já fizeram a postura dos ovos. A maior parte da postura acontece aí entre 5, 6 horas da manhã até as 10, 10 e meia da manhã. Então é a hora que a gente propõe abrir e soltar elas para a área externa. Lembrando que sistemas caipiras, na fase de produção, e estamos olhando aqui para a fase adulta, é obrigatório o acesso dessas aves a uma área externa. Só não solta se estiver chovendo, se estiver com condições climáticas inadequadas. Mas estando tudo normal, é a hora de soltar as aves na área de pasto. E depois a gente vai fazer mais um fornecimento de ração próximo à hora do almoço aí. Eu estou dividindo aqui na nossa rotina o fornecimento em 3. Dá para fornecer 2 vezes, mas nunca uma. Sempre pelo menos 2 vezes e melhor ainda, por isso que eu já estou colocando nas atividades a divisão em 3 vezes da ração. Estimula consumo, evita atrair predadores, evita atrair ratos, evita atrair animais silvestres. Então é sempre recomendado fazer uma divisão da ração em 3 vezes no dia.
2 vezes pelo menos. Colocando 3 vezes, a gente vai fazer um fornecimento aí próximo à hora do almoço e vamos também fazer mais uma coleta de ovos. De novo, falando de sistemas que tem aí 600, 700, 800 mil aves, que você vai ter ovos e não é bom deixar esses ovos lá no ninho. Já que você vai fazer mais um fornecimento de ração na hora do almoço, tira os ovos do ninho, para não deixar que outras galinhas que vão fazer a postura logo nesse período ou à tarde subam em cima desses ninhos, subam em cima desses ovos e quebre esses ovos, suje esses ovos. Para evitar o ovo sujo, manejo de ninho é fundamental e a gente já falou bastante em alguns vídeos sobre isso, mas também a coleta frequente desses ovos. E depois a gente adentra aí o período da tarde e aqui eu coloco um fornecimento do verde às 2h30 da tarde aí. Como a gente soltou elas no período da manhã, teoricamente ela vai complementar a dieta dela na área de pasto às 10, 11 horas da manhã aí. Forneceu a ração, a outra parte da ração às meio-dia e pouco, e aí a gente vai fornecer um verde. Quem usa essa estratégia de fornecer restos de verduras, de legumes, pode ser fornecido isso no período da manhã também, vai depender também do dia. Se você não soltou elas na área de pasto, é bom, é fundamental fornecer esse verde no período da manhã. A gente fornece geralmente à tarde porque solta de manhã na área de pasto. Elas vão comer pequenos insetos, vão ciscar, e aí à tarde a gente fornece esse complemento, que vai servir principalmente para ajudar na pigmentação da gema, trazer ali um pouco mais de fibra para a dieta das aves, trazer algumas vitaminas importantes, uma diversidade da dieta interessante que corrobora, né, com os sistemas caipiras de produção. Então fornece o verde aí às 2h pouco da tarde e na sequência faz mais uma vistoria. E principalmente dos ninhos, 3 horas da tarde ali, vamos fazer uma vistoria nos ninhos, trocar a cama de ninho, às vezes tem ninho que precisa trocar a cama, que caiu a cama. Esse monitoramento e manutenção a gente faz geralmente nesse período da tarde, quando todas as aves praticamente, pelo menos 80, 90% já fez a postura dos ovos. É hora de a gente dar uma olhada, fazer uma manutenção, observar puleiro, mais uma vez observar as aves, se tá tudo ok. E é claro, aliado a ajustes, a correções aí, troca de cama, por exemplo, do ninho, algumas questões que são importantes. E depois aqui a gente propõe mais uma coleta de ovos. Aqui vão ter poucos ovos nesse período da tarde, 3h30, 4 horas da tarde, mas é bom, já tira todos os ovos do dia e agora sim, faz um controle total do dia. Agora as anotações elas são completas. E aí, como eu disse para vocês, que a proposta aqui é dividir a ração em 3 momentos e a coleta dos ovos também em 3, 4 vezes, maior frequência possível de coleta de ovos e a frequência de fornecimento de ração, no mínimo 2, 3 vezes é melhor ainda. Então 4h30 da tarde, fim de dia, a gente fornece a última porção, a terceira porção de ração, elas vão vir comer. A gente fecha as galinhas aí para dentro do galpão e sobe as cortinas. E põe uma quantidade de ração que vai sobrar. Vai sobrar para outro dia, a hora que elas acordam. Porque como tem programa de luz, elas vão acordar. A nossa proposta aqui é chegar às 7 horas da manhã na granja, por exemplo. Se elas acordarem 4h30 da manhã, tem a ração no coxo. Tem a ração da sobra desse último fornecimento. Para elas irem consumindo essa ração. E a hora que você chega às 7 horas da manhã para fornecer mais uma porção, tá sem ração. Você vai colocar a ração que acabou naquele período que elas consumiram da manhã. Então a gente fornece essa última porção da ração e fecha a cortina. De novo, cortina fechada depende muito de várias regiões, da época do ano. Se tiver um dia maravilhoso, que vai estar calor à noite, não vai estar ventando, pode deixar a cortina aberta, não precisa nem fechar. Mas a recomendação é fechar porque geralmente de madrugada faz um vento mais gelado, faz mais frio, dependendo do puleiro, dependendo da estratégia que você adota, né? Onde você coloca o puleiro, esse vento mais gelado pode pegar nas aves, pode trazer uma coriza infecciosa. Às vezes o vento pode vir com mais umidade, à noite é mais complicado que não tem sol. Então é bom sempre prevenir fechando a cortina e aí vai depender de alguns fatores de manejo. Mas a gente sempre propõe, fecha a cortina à noite
e abre a cortina de manhã. E aí tem algumas atividades que são semanais, que a gente não precisa executar todo dia. Passamos aqui um pouco da rotina diária do avicultor, mas algumas atividades que são imprescindíveis de serem realizadas, por exemplo, a produção de ração. Nós sempre recomendamos fazer a própria ração. Não comprar ela pronta, principalmente quando tem mais de 300, 400, 500 aves, já é viável, você vai economizar uma grana e você sabe o que você está fazendo. Você pode usar matéria-prima de qualidade e fresca. Por isso que aqui, cada 15 dias a gente bate ração, toda semana a gente bate ração, tritura o milho, porque o milho triturado, a ração balanceada, pronta, misturada, ela tem uma vida útil menor. Embora ela dure aí um certo tempo, mas como vai passando os dias, conforme vai passando os dias, ela vai perdendo qualidade. Então é bom a gente sempre estar batendo essa ração. Então semanalmente produzir a própria ração, pulverizar um desinfetante. Então é importante semanalmente fazer um protocolo de biosseguridade, pulverizar ali um desinfetante nas instalações. Fazer a viragem da cama semanal também é um manejo interessante. Dependendo, é claro, desse manejo nosso de jogar o milho todos os dias antes de fornecer a ração. A galinha já virando a cama, muitas vezes não precisa nem virar semanalmente, mas caso veja a necessidade, porque qualidade de cama é fundamental para ter sucesso. Então, caso a cama esteja um pouco comprometida, um pouco mais úmida, é interessante virar ela semanalmente, além desse manejo de jogar o milho para as galinhas virarem todos os dias. E aqui a gente também faz uma lavagem mais específica do bebedouro, então toda semana aí sentir o bebedouro, dá uma boa lavada com detergente, né? Faz uma desinfecção bacana, limpa ali todas as cordinhas, tira toda a poeira que é possível ali dessa estrutura dos bebedouros, também dos comedouros, né? Sempre importante, não coloquei aqui, mas também limpar comedouros todas as semanas, fazer uma boa higienização de comedouros é fundamental para manter a saúde das aves e a saúde do sistema. E também o cálculo de conversão alimentar. Eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui também, é extremamente importante, é um dos indicadores mais importantes da produção de ovos. Quanto que aquelas galinhas estão comendo para produzir aquela quantidade de ovos? Quantos quilos de ração elas estão convertendo em produto, em quilo de ovo? Então esse cálculo tem que ser feito semanalmente para ver eficiência do meu sistema. E a gente faz isso por semana, além das anotações diárias, e aí a gente pega as anotações diárias, faz pesagem dos ovos um dia para ver cálculo, para ver conversão alimentar. Tá certo, galera? É claro que aqui eu trouxe as principais atividades, tem muito mais coisa que a gente tem que executar, as horas podem mudar de acordo com cada realidade. E aproveita e deixa aqui nos comentários alguma atividade aí dessa rotina que vocês executam que eu não coloquei e que também vocês acham super importante colocar aqui nessa lista. Obrigado por acompanhar o nosso vídeo até o final e até a próxima!